eu vou falar um pouquinho sobre psicologia do esporte. Devo começar falando que a psicologia do esporte ela é uma atividade com o meio e o fim, é, com o meio e o fim para o estudo, voltado para o estudo, né, do ser humano que está envolvido com a prática do exercício, da atividade física e, e esportiva, competitiva e não competitiva. A psicologia do esporte ela vai integrar o junto com a filosofia, a fisiologia e a sociologia do esporte, as ciências do esporte. E aí pensar que a psicologia ela é uma área uma sub-área, né, do esporte, não quer dizer necessariamente que se trata de uma prática que ela é indisciplinar. E muitas vezes pelo contrário, né? Porque basicamente cada profissional está envolvido em suas especificidades e não se relacionam. E aí com isso a necessidade, né? Ou a nível de curiosidade acadêmica, né, o Bratt, em 1995, vai definir que a ciência do esporte está atualmente num estágio de pluridisciplinaridade, por conta dessa não relação das áreas dentro das ciências do esporte. E aí, vale ressaltar que, dada a devida ênfase, né, à preparação emocional ao nível técnico de atletas ou equipes de alto rendimento, visto que isso é considerado como um diferencial, os mesmos estão cada vez mais, vamos dizer, equilibrados emocionalmente para atender a uma determinada tarefa, né? E aí, em relação a isso, eu tenho duas questões a considerar. Uma na verdade, é um exemplo, né, que é da preparação técnica da seleção da Alemanha na Copa do Mundo de 2014, desculpa. E aí, quem não vai lembrar do clássico 7-1 que o Brasil tomou, né? E isso também por conta de que havia uma equipe de profissionais de psicologia por trás dessa equipe, né, de futebol, que já vinha preparando eles há muitos e muitos anos. E aí a segunda questão a considerar é que com o tempo essa área ela tem se tornado emergente, né, na psicologia, um campo emergente, e para profissionais que apesar de virem de uma formação generalista, não sabem ou pouco sabem das especificidades desse campo. E aí acabam tendo um vislumbre apenas através de uma disciplina optativa, ou quando há o interesse procurando extra grade, né, extracurricularmente. E aí vale ressaltar que são áreas de estudo, né, e atuação da psicologia do esporte, geralmente situações que vão envolver a motivação, a personalidade dos sujeitos, das equipes envolvidas, a agressão e a violência, a liderança e a dinâmica grupal, bem como o bem-estar dos atletas. E aí, também emendando nisso, vale ressaltar que mesmo com as diferenças individuais, né, já foi constatado cientificamente, né, que há um perfil comum aos atletas que eles vão apresentar características como a autoconfiança, uma melhor concentração, um compromisso, determinação, uma preocupação positiva pelo esporte, né? Só que isso também não quer dizer que exista uma personalidade
da pessoa atleta, né? Isso nunca foi constatado pelas pesquisas. E aí vale falar que as equipes esportivas elas se constituem, né, de acordo com o que coloca até o Pichon Rivière, elas se constituem num espaço de aprendizagem que envolve a informação, a emoção e produção, centrando-se sempre de maneira explícita numa tarefa e a participação através dela permite não só sua compreensão, mas também sua execução. Ou seja, o que isso quer dizer? É que ao constituir grupos esportivos, é necessário que a tarefa ela seja explicitamente, né, seja muito clara a sua explicação, né, do que eles vão fazer. E aí, que nesse caso vai ser um movimento para o trabalho e também a compreensão do seu objetivo, do seu processo e da sua finalidade. Com isso, mostra-se muito importante a capacidade de coordenação dos integrantes das equipes, dos valores que entram em jogo, né? Visto que o resultado, né, vai se dar com a soma desses valores. E o que são esses valores? Esses valores são as relações humanas, os aspectos técnicos e táticos e os determinantes biológicos, né? E aí as interações, né, no grupo elas vão se tornar mais complexas à medida que o número de participantes vai aumentar. E aí o que geralmente vai configurar uma grande dificuldade para os técnicos no trabalho com equipes esportivas, né? E aí, voltando um pouquinho, né, na questão das áreas de atuação da psicologia, na psicologia do esporte, temos a avaliação psicológica, né, e a construção de perfis que geralmente são os procedimentos de maior visibilidade desses profissionais. Só que há críticas à avaliação psicológica nesse sentido, porque em âmbito brasileiro não há ainda testes específicos para esse campo da psicologia. Aí tem que usar, os profissionais dessa área acabam tendo que usar testes psicológicos desenvolvidos com fins bem específicos para a psicologia clínica ou até para a psicologia educacional, né? Ou quando isso não acontece, acabam usando, né, exportando, né, testes do exterior, né, que não estão adaptados às especificidades da população brasileira, né? Porque a população brasileira ela vai ter tanto os seus aspectos físicos, né, próprios, e assim como as questões culturais, né? E aí isso aparece como um ponto problemático, né? E aí no caso das modalidades individuais de trabalho da psicologia do esporte, o foco ele vai ser no próprio atleta e na sua atuação, né? A sua atuação na sua profissão, e as atividades vão ser voltadas à concentração, o controle da ansiedade, do estresse, o manejo das variáveis ambientais, e esses são o que costuma ser trabalhado, né, nos indivíduos. E aí, no caso das modalidades grupais, o foco costuma recair nas relações grupais, a formação de vínculo e a organização de liderança. Bom, em relação ao campo que ainda está em desenvolvimento, há também críticas, né, à psicologia do esporte,
de que ela assuma só o atendimento de uma população do esporte de alto rendimento, ou que ela vise sempre a vitória, né? Muito pelo contrário, né? A psicologia, né, que os psicólogos e psicólogas dessa área militam, é uma que não vai ter como único nicho o esporte de alto rendimento e a busca do primeiro lugar ou da vitória, né? E aí, o que seria esse esporte de alto rendimento? Ele seria a busca da performance numa estrutura formal e institucionalizada. Nessa estrutura, o psicólogo ele vai atuar analisando e transformando os afetos e os desejos que interferem no rendimento do atleta e ou no grupo esportivo, né? Há vários outros campos de atuação, assim como e também públicos, né? As pessoas que se reúnem em espaços públicos como parques e como centros esportivos, né, para realizar alguma tarefa, ou então os campos de atuação da reabilitação e os projetos sociais, né, que vão trabalhar geralmente com as comunidades carentes e com os jovens e adolescentes. Os programas de reabilitação, eles vão trabalhar geralmente, né, com os profissionais que se acidentaram ou que sofreram algum trauma, assim como pacientes hipertensos, diabéticos, também como pacientes que têm alguma necessidade especial e que vê no esporte uma forma de bem-estar e também de socialização, né? E aí outros campos da psicologia do esporte seria a iniciação esportiva, né? Por parte das crianças, né? Que também tem crescido essa demanda, né? Nas escolas, que elas têm envolvido e aprimorado isso, também visando, alegando, né, para a adoção dessas práticas no âmbito escolar. Eles explicam, né, alegam o divertimento das crianças, a sua socialização, o aperfeiçoamento das habilidades e a convivência com amigos, né? E aí nós temos outros campos que talvez não dê que não vai dar para falar aqui, né? Mas é um campo que demanda pesquisa e, para concluir, vale ressaltar que a prática clínica, né, por si só, ela vai ser insuficiente para a intervenção no campo do esporte, né? E quanto mais a gente estiver aberto para essa psicodinâmica dos atletas e dos grupos esportivos, mais a gente vai estar contribuindo com esse campo de atuação e com a construção do mesmo, né? Então fica o convite para quem quiser estudar essa área, que precisa de mais pesquisas, mais testes, mais sensibilidade, assim como várias áreas de atuação do psicólogo e da psicóloga no Brasil. É isso, muito obrigado.